Bom, pessoal, então, boa noite. Vamos para mais uma aula aqui sobre siderurgia 2, né? Nós estamos vendo os processos de refino secundário e nós já vimos alguns, né? Vimos sobre o forno panela, né? É um dos principais tipos de processo de refino secundário que são utilizados. E também nós vimos os tipos de aquecimento químico. Então, aqui na tabela que vocês estão vendo aí na tela, né? Nós podemos aqui já mostrar, né? Quais tipos de processos nós já vimos, né? Então, vimos aqui o LF, né? O Later Furnace, que é o forno panela. E também vimos o processo CASOB, né? E tem as suas variações, HLT, CAS, SAB. E vimos também o processo IRUT. Todos esses aqui têm a característica, né, de se ter um aquecimento químico, né? Os processos SOAB, IRUT, HLT, SAB e SAS. E vimos que o forno panela ele faz de um aquecimento através de eletrodos, através de energia elétrica. Hoje nós iremos ver os processos que fazem a desgaseificação do banho, né? Ou seja, que promove um vácuo, tá? Para a retirada de gases. Então vamos lá. Bom, os processos de desgasificação a vácuo, o primeiro processo que a gente vai ver aqui é esse que vocês estão vendo aqui nessa figura ao lado, né? É o processo chamado FD, tá? Qual é a característica dele, né? Então olha aqui o equipamento, tá? Processo RH, perdão. O processo RH ele possui um equipamento, né, que ele faz um vácuo, né, proporciona um vácuo na superfície do banho. Esse vácuo ele vai ser muito importante para promover a retirada de gases que ainda existem no banho. Esses gases são o hidrogênio e o nitrogênio, principalmente. Além desses dois, pelo processo RH, pode ser feita também a retirada do carbono, tá? Que eu vou fazer isso, né, quando eu necessitar fabricar um aço que precise ter uma porcentagem de carbono muito baixa, tá? Então esse nome RH, né, ele adveio da fábrica, da empresa, né, que começou a desenvolver esse tipo de processo, né, na Alemanha, tá? A chamada Husschau, né, que é a empresa alemã, né, e também um outro pesquisador que é chamado Heuer, por isso o nome RH. A ideia do processo RH é promover um vácuo, né, de maneira que haja uma pressão abaixo da pressão atmosférica, né, de uma pressão manométrica, né, que ela é bem abaixo da pressão atmosférica, né, como chama-se um vácuo profundo. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma panela de aceria, tá? Que ela vai ter algumas diferenças com as suas panelas que nós vimos, né, nos outros processos. Primeiro, as panelas utilizadas para esse processo aqui, os processos a vácuo, eles precisam ter uma borda livre maior. O que é a borda livre? Né? Vocês podem verificar aqui nessa foto aqui, que o que estamos vendo aqui, né, é a superfície do banho, tá? Onde podemos ver aqui o aço, podemos ver aqui a escória, né?
a borda livre, né, vai ser a distância que fica entre essa superfície aqui e a borda da panela. Então, essa altura aqui, ó, a gente chama de borda livre. Tá? Eu preciso de uma borda livre maior. Por quê? Porque com esse processo, ele vai gerar uma agitação no banho tal, né? Que vai fazer com que ele eleve além dessa superfície. Tá bom? Então aqui vocês estão vendo na foto. Uma foto aqui dessa câmara de vácuo, né? Que foi retirada da panela. Aqui está aqui o processo, aqui a panela aqui embaixo. Né? E aqui, né, vocês estão vendo essas duas tubulações aqui que entram na superfície do aço líquido a uma certa altura, em torno de 1 metro. Essas peças aqui, que são feitas de material refratário, né, assim como o restante também possui uma camada refratária, ela é chamada de snorkel, tá? E é elas que irão promover uma circulação do aço líquido através do equipamento. Então, vamos ver aqui umas características. Né? Então, há uma circulação contínua do aço, tá? Através de um recipiente revestido de refratários. Então, haverá sempre a presença do vácuo e será feita a adição de oxigênio e do alumínio. E também haverá, como consequência, a formação de bolhas de monóxido de carbono. Tá bom? Então, vocês estão vendo nessa foto aqui, é a figura, né, do equipamento, né, onde você pode ver aqui o snorkel, né, que são essas duas tubulações aqui que vão entrar na superfície do banho. Tá? E aqui eles sendo retirados. Né? Então, primeiro, eles têm que suportar a temperatura. Tá? E olhando aqui na figura, a gente vai ver aqui as outras partes constituintes. Né? Então, ele possui aqui uma espécie de um vaso, né? Um vaso de pressão, né? Sobre o qual eu submeto ele ao vácuo. Tá? Existem bombas aqui de sucção, né? Que retiram ar aqui de dentro. Tá? Então, ele é um vaso metálico, tá? Só que ele tem revestimento refratário, ou seja, tem revestimento de tijolos refratários para suportar a temperatura. Na sua parte inferior, né, possui os snorkels, né, que são em número de 2, né, no processo RH. E, além disso, existe tubulações aqui pela lateral do vaso, né, que vão adicionar ao processo gás inerte. Normalmente vai ser argônio. Tá? Então, bem aqui nesse ponto aqui existe uma tubulação que vai injetar argônio aqui em um dos snorkel. Então, como acontece o processo, né? Eu coloco a panela, né, debaixo, né, desse equipamento, né, desse RH, tá? E abaixo, né, o snorkel, de maneira que ele entre no banho, né, até uma certa altura, né, e para ele ficar aqui sobrenadante aqui, né, o banho. E antes disso, né, eu tenho que promover um aquecimento aqui dentro do vaso, né, para que não haja uma transferência de calor, uma perca de calor do aço, né. Eu preciso então já deixar esse vaso aqui já com um certo valor de temperatura, já faço um pré-aquecimento nele, tá, para depois eu efetuar o vácuo. Feito isso, eu faço a injeção de argônio, principalmente argônio, né, em um lado do snorkel. Esse argônio, ele vai começar a gerar bolhas, né? Isso promoverá a agitação do banho. Quando eu efetuo o vácuo, o que vai acontecer? A pressão atmosférica, né, ao redor, né, da região da panela que não está sobre o vácuo,
que no caso é essa região aqui, ó, ele vai gerar uma pressão tal, né, que o nível dessa parte interna aqui vai subir, tá? Vai gerar aqui uma coluna de pressão aqui, né, devido à baixa pressão efetuada pelo vácuo, tá? O nível de pressão que é utilizado dentro do vaso de pressão é em torno de 200 milibar ou até 2 milibar, né, que são pressões negativas, né, pressões bem baixas. Com a adição de argônio em um lado do snorkel, ele faz essa agitação e isso faz com que o aço líquido ele comece, né, a fazer esse movimento, né, advindo justamente do snorkel aonde eu estou injetando o gás argônio. Então a gente chama esse lado aqui, né, do snorkel de snorkel de subida, tá? Com a subida do líquido, né, acontece aqui um abaixamento da pressão parcial do gás dentro do líquido, dentro do metal líquido, dentro do aço, tá? Sabe que ali, aqui dentro, né, ainda pode ter gás dissolvido, tá? Da onde vem esse gás dissolvido? Quando a panela está em contato com a superfície, ela pode terminar absorvendo o gás nitrogênio, tá? Assim como o gás hidrogênio, que virá a partir da umidade do ambiente. Mas existem alguns tipos de aço onde eu quero certas características, onde eu não posso deixar que contenha esses gases dissolvidos. Né? Quando eu quero uma alta ductilidade, por exemplo, uma alta tenacidade, né? Para, por exemplo, aplicações automobilísticas, então eu preciso de um gás que tenha a menor quantidade possível de gás dissolvido. Então, para isso, eu preciso preparar o aço, né? E depois fazer a desgasificação, né? Que é o caso que acontece aqui dentro do processo RH. Tá? Então, aqui, eu começo, primeiramente, a remover gases, né? Como o hidrogênio, né? E o carbono. Tá? Fazendo esse movimento aqui de circulação, né? Existe o que é chamado de pressão parcial de gás, né? Ou seja, os gases aqui permanecem aqui dissolvidos porque estão sob uma certa pressão, né? Quando eu retiro essa pressão, a tendência é que esses gases, né, saturem, ou seja, na verdade eles subam, tá? Em direção à superfície e saiam do líquido, né? Porque essa pressão agora está menor, tá? E isso acontece devido à sucção, tá? Esse processo aqui, ele começou a ser desenvolvido como uma ideia, né, do mesmo Reinbesser, né, que já tinha inventado o conversor, né, conversor Besser, né, que utilizava o ar, né, não utilizava oxigênio puro. Né. Então, além de se ter essa câmara de vácuo, né, e aonde eu promovo essa circulação aqui forçada, né, através da injeção do gás argônio, né, e da sucção, né, há também aqui duas lanças, né. Existe uma lança de oxigênio, né. Esse oxigênio aqui, ele será utilizado, né, justamente para que quando eu adicionar aqui ferros ligas, né, e alumínio também, ele reaja quimicamente, como nós já vimos, né, e promova aí reações exotérmicas, né, que vão aumentar a temperatura ali no sistema, né. O sistema, eu digo aqui, é o metal líquido, né, onde vai haver várias reações químicas. Pode haver também a presença de uma outra lança, né, que é um queimador, né, que aí você tem uma variante, que é o processo KTB. Tem um processo RH e o processo RH-KTB. Tá? Tem uma outra lança. Essa outra lança é um queimador. Tá?
Acontece que, com esse processo aqui, como a liberação do carbono, para essa superfície aqui, onde vai acontecer as reações químicas, quando eu injetar oxigênio, este vai reagir com o carbono, gerando monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele vai sair, né, vai exaurir, né, para dentro da câmara, e ele vai entrar em contato aqui, né, com esse queimador, com essa lança, essa chama aqui, e vai gerar uma outra reação química, que é o quê? Que é o monóxido reagindo com oxigênio, gerando uma reação de combustão, gerando o gás de dióxido de carbono. Tá? Esse carbono que está sendo aqui é o processo de descarburação, ou seja, remoção do carbono do metal líquido. Tá? Bom, vamos ver se agora vamos ver um vídeo aqui. Vamos ver se vai nascer. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver aqui o processo visto por dentro da câmara, né? Da câmara de depressão, né? Que eu esqueci de falar, mas também um item, né, que possui dentro desse equipamento é que lá na sua ponta ele possui uma câmera de vídeo, né? Para quê? Para que o processo possa ser monitorado. Tá? Outro detalhe que eu esqueci de falar também é que, como nessa região aqui eu estou sempre injetando, né, o gás argônio, tá, e fazendo essa agitação térmica e essa circulação, dentro do snorkel, dentro dos snorkels, né, não haverá a presença de escória. A escória ela ficará nessa região externa aqui, né, nessa parte aqui e nessa parte aqui, aonde o snorkel não penetra, tá? E também, como você pode ver, que ele fica depositado aqui na superfície do snorkel, né? Por isso que ele precisa ser aquecido também, para que a escória não termine ficando muito incrustada, né, dentro e fora do snorkel. Tá? Isso na parte de fora do snorkel. Vamos ver agora o vídeo. O que vocês estão vendo aí é justamente a imagem da câmera, né, que é colocado dentro ali da câmara, né, de vácuo. Né? Então perceba que existem as etapas ali, a agitação é grande, né? Então existe uma grande agitação jogando esse aço, né, para dentro do snorkel, fazendo circulação e também jogando o aço pelas paredes, né? Aí está sendo feita a adição de liga, pode ser o alumínio, né, para promover o aquecimento com a injeção do oxigênio, ou também pode ser a adição dos elementos de liga. Vou jogar mais uma vez aqui. Tá, aqui é o momento da descarburação, né? E também acompanhamento da altura do nível do banho, né? Para que esse nível seja muito alto. Então veja que devido à baixa pressão acontece um momento que começa o aço a ficar em borbulhamento. E aqui a injeção do oxigênio, né? Para promover o aquecimento e também a descarburação, né? A reação com o carbono gerando o monóxido de carbono. E aqui a adição de alumínio para a fixação do ácido líquido. Certo? Bom, então quais são os tipos de operações que acontecem dentro do equipamento, no processo RH? Bom, primeiro, a redução dos teor de gases de hidrogênio e nitrogênio no aço,
tá? Vimos que esses gases, eles podem gerar vazios, né? E esses vazios, eles geram o que é chamado de poros, né? Ou, durante o processo de fabricação dos produtos de aço, eles podem, por exemplo, fazer uma fragilização em um certo ponto e não conseguir fazer uma solidificação de maneira adequada. O hidrogênio também é um elemento químico que, dentro da composição do aço, dentro da mixtura, ele leva à fragilização do material, leva a fraturas, né, sobre tensão, né, sobre certos compostos químicos, né, que levam à fragilização do material. Da mesma forma, o nitrogênio. A redução do teor de carbono no aço, com o desejo um aço de porcentagem de carbono muito baixa, né? Então, vou utilizar o processo RH, de maneira que eu não vou conseguir fazer isso pelos processos já vistos anteriormente, né? Que eu preciso com que esse carbono ele seja passe por um processo, né? Com a adição de oxigênio, né? Gerando ali o gás mais carbono, e esse gás mais carbono ele possa ser retirado do banho, e para que isso aconteça, eu preciso promover ali o vácuo. O controle da temperatura do aço líquido, né, que ele pode ser feito justamente com a adição do alumínio e do oxigênio, que vão reagir quimicamente, gerando uma reação isotérmica, tá? A desoxidação do aço líquido, essa desoxidação do aço, né, ou seja, a retirada do oxigênio aí, ele vai acontecer quando eu adicionar certos elementos de liga que reagirão quimicamente, tá, gerando ali uma escória. A dessulfuração do aço líquido, que vai acontecer em outro momento ali, e é mais eficiente do que acontece dentro dos outros processos, como, por exemplo, no forno panela e nos fornos de aquecimento químico, né? Porque com a presença ali do vácuo, né, tem uma eficiência de até 95% para dessulfuração, para retirada do enxofre, né? E o controle da morfologia e remoção de inclusões não metálicas. A morfologia está ligada ao formato dessas inclusões, né? Então, as inclusões não metálicas, né, que são óxidos de alumínio, por exemplo, eles são gerados quando estes elementos, né, eles reagem com oxigênio, né, no momento da oxidação do banho, e eles terminam não indo para a escória. Tá? Se eles começarem a se agregarem dentro do banho, né, vão formar inclusões metálicas com uma certa morfologia, ou seja, um certo tamanho. Tá? Então, com o processo RH, eu também consigo fazer um controle dessa morfologia, ou seja, evitar com que essas inclusões cresçam, né, ou elas ficam muito pequenas, ou elas realmente são retiradas, né, reagindo, né, e indo para a escória que será informada. Bom, no processo RH, durante esses processos, nós conseguimos atingir alguns tipos de aços, né? Por exemplo, aços ultra baixo carbono, com máximo de 0,0035% ou 25 ppm, com ou sem adições de microligantes, né? Que são elementos de liga mais nobres, né? Como titânio, nióbio, ou, por exemplo, quando eu quero fazer um aço HClA, né? Que é aço de alta resistência e baixa liga, né? Que até foi colocado aqui, né? Então, são aços que têm uma porcentagem de carbono muito baixa, mas, em compensação, eu tenho outros elementos de liga ali que vão fazer com que esse aço tenha características mecânicas muito boas, né? Por isso é utilizado, por exemplo, na área automobilística. Aço baixo carbono com baixa porcentagem de impurezas, né? E aços parafins elétricos com elevados teores de alumínio em torno de 0,80% de silício. Aços parafins elétricos, né, muito utilizados para peças de equipamentos elétricos, como motores, bobinas, transformadores. Eles precisam ser feitos com aço com porcentagem de carbono muito baixa, né, então de 0,08% de carbono,
tá? E precisam também conter na sua composição química o silício, né? Isso aí é para que ele possuam certas características eletromagnéticas, como, por exemplo, no caso de bobinas transformadores, é um núcleo, né? Um núcleo magnético, né? De transformadores. É feito de várias placas metálicas, né? Do chamado aço doce, né? Que é esse aço que tem uma porcentagem de carbono muito baixa, tá? Nesse caso, eu preciso que ele tenha uma quantidade de impurezas muito pequena, né? Porque essas impurezas, elas vão influenciar no fluxo, né, eletromagnético, tá? E gerar correntes induzidas, que a gente chama de corrente de Foucault, né? O que pode vir, por exemplo, a queimar um transformador, né? Então, precisam ser placas ali onde conduza o campo magnético, né? Mas não conduza eletricidade, não conduza corrente elétrica, tá? Então, para isso, eu preciso de aços que não possuam impurezas, né? Ou seja, tem uma porcentagem de impureza muito baixa, tá? E algo que auxilia isso, né, é a introdução do silício na liga. Tá? Aí um exemplo, né, são os aços automobilísticos. Então, os aços automobilísticos, né, quando você vê ali um carro, né, vê ali a parte do chassi dele, na verdade, na atualidade, né, ele é feito com diversos tipos de aços, né, diferentes tipos de aços, né, diferentes tipos de ligas de aço automobilística, né, porque vão passar por alguns processos diferentes ou terão que ter características diferentes, né? Algumas características diferentes umas das outras, né? Então aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, né, tive a carroceria de um automóvel, né? E tem várias chapas aqui, né? Com cores diferentes. E aí você também poderá ter aços aí com características diferentes. Então um aço IF, como assim, Intention Free, né? Que ele é livre de intersticiais, né, de pequenas impurezas que possam estar ali dentro do microconstituinte, né? Isso garante uma maior resistência mecânica. Por exemplo, esses aços aqui são feitos de chapas bastante finas, que devem possuir a característica de uma ótima ductilidade e tenacidade, né? Você sabe que a diferença dos automóveis de hoje para os de antigamente, né? É que antigamente você tinha uma estrutura mais reforçada, um chassi mais reforçado, a chaparia era mais reforçada, era mais grossa, né? E hoje em dia a ideia é diferente, né? A ideia é que a chaparia, né, do automóvel, né, o chassi, o monobloco, né, ele possa amortecer os impactos, né, da maior maneira possível. E isso está ligado com tenacidade do material, né, de absorver o impacto, tá? Então, para isso, precisa de um aço que tem essas características, né? E aí eu posso utilizar, por exemplo, os aços HSLA e os aços IF, né? Que aí, esses aços são aços especiais e passam por esse tipo de processo, por exemplo, processo RH. Tá. O processo que também utiliza o vácuo, né, é o processo VD, né, que é chamado Vacuum Degassing. A diferença desse processo aqui para os processos RH, e esse que nós vimos aqui, é que ele não tem a presença do snorkel. Tá? E sim, a panela inteira ela é colocada dentro de um tanque no qual será promovido o vácuo. Vamos ver aqui o chat aqui. João Paulo. O processo VD não tem a presença do snorkel. Isso, não tem a presença do snorkel, né? A panela inteira é colocada dentro de um tanque que será efetuado o vácuo sobre a mesma.
tá? E aí o sistema de vácuo ele é separado, né, desse recipiente, né, como vocês estão vendo aqui na figura. Tá? Então, no caso do processo VD, Vacuum de Gas, né, da sigla VD, tá? Então ele consiste de um tanque, tá? E esse tanque aqui consta de uma carcaça metálica e no seu interior possui material refratário, tá? E esse material refratário é do tipo sílico-aluminoso, né? Ou seja, tem sílica e alumínio, tá? Diferente dos refratários que são utilizados dentro do forno elétrico, do conversor e do forno panela, tá? Diferente dos tijolos de trabalho. Os tijolos sílico-aluminosos, eles têm característica ácida. Isso, sílica e alumínio. Né? Sílico-aluminoso, a composição química deles é composta de sílica e alumínio. Enquanto os tijolos utilizados no forno elétrico, utilizados no forno panela, utilizados no conversor, têm característica básica, tá? Os tijolos de trabalho. Né? Porque sabemos que ali se tem a característica da escória, né, de ser básica, tá? Então precisa ter um tijolo de trabalho também básico. No caso aqui são utilizados tijolos sílico-aluminosos que tem uma característica ácida, porque ele não vai entrar em contato com o aço, tá? E o segundo, os tijolos sílico-aluminosos ele tem uma característica de uma maior refratariedade, ou seja, eles podem trabalhar, né, com temperaturas mais altas e também eles possuem uma característica maior de capacidade calorífica. O que isso quer dizer? À medida que ele aquece, né, ele fica a uma alta temperatura e ele não perde facilmente esse calor que foi fornecido para a mesma. Ele fica ali como chamado de encharque, né? Ele fica com um encharque térmico, então ele não perde calor facilmente, né? Que no caso é inferior, no caso dos tijolos básicos. Então por isso que as panelas de aceria, o forno elétrico e o conversor também possuem tijolos sílico-aluminosos na sua composição, né? Então pode ver aqui no desenho aqui esquemático da panela, né? Ela possui camadas de tijolos refratários aqui, ó, camadas azul, camadas marrom, camada mais próxima à superfície, né? Que é justamente o tijolo sílico-luminoso, que ele retém o calor e não deixa que esse calor passe para a parte externa da panela. Né? Vamos lá, vamos ver aqui o chat. Não tem contato com o aço e maior capacidade de refratariedade. Isso maior capacidade calorífica, né? E a questão da refratariedade suportar altas temperaturas. A aciaria possui tijolos sílico-aluminosos, né? Assim, e são tijolos permanentes. Tá bom? Bom, aqui do lado, eu vejo uma foto aqui, né? Então vocês veem aqui, tem aqui um pórtico, né? Essa espécie de ponte rolante, chamada de pórtico, né? Onde ele movimenta a tampa, né? Então, sobre o tanque é colocado uma tampa, vocês estão vendo aqui também, né? E o sistema, depois que a panela é colocada aí dentro, né, do tanque, através de ponte rolante, o sistema será hermeticamente fechado, ou seja, ele não vai deixar com que ar entre para dentro desse tanque. Tá? E vocês estão vendo aqui que nessa foto existem dois tanques, né? Um tanque que está fechado aqui pela tampa e outro que está aberto. Tá? Então, existem as séries que vão trabalhar com dois tanques. Né? Bom, além do mais, a panela, nesse caso o processo VD, ele possui já no seu interior um plug poroso para injeção de gás inerte. Tá? Então a injeção de gás inerte, diferentemente do processo RH-KTB, a injeção de gás inerte é feita pela parte de baixo,
tá? Assim como é feito no forno panela. Vai existir uma calha para adição de ligas, aquelas ligas que entrarão como elemento de liga para o aço. Vai ter uma lança de amostragem e também poderá ter a injeção de fios e injeção de pó, tá? A injeção de fios para a liga também, por exemplo, fio de alumínio. Existe uma variação no processo VD para outros processos que a gente vai ver agora. Nesse processo aqui, devido à retirada do ar, né, a presença do VAR, né, a adição de elementos de liga, vai haver um resfriamento, tá? E aí vai estar na taxa de 4 graus Celsius por minuto. Ou seja, existe um resfriamento. Então, aqui um cuidado que deve ser feito é o quê? Se aquele aço ele vai passar, né, para o processo de desgaseificação, o processo VD, eu preciso já liberar para a corrida, né, liberar para o próximo processo VD, com uma temperatura, né, já maior, já prevendo essa que é a temperatura que vai acontecer dentro do processo. Tá? Só lembrando, só destacando, né, salientando um ponto importante, é que esses processos de desgasificação a vácuo, processo RH, processos VB, eles podem ou não substituir os outros processos de fino secundário, como, por exemplo, o processo de aquecimento químico, IRT, por exemplo, e forno-panela. Ou seja, existem alguns tipos de elaboração de aço que vão utilizar, na verdade, os dois processos. Então, se retira o aço primário vindo do conversor ou do forno elétrico, este irá passar para o refino secundário, para o equipamento forno-panela ou de aquecimento químico, por exemplo, IRUT, ou CAS-OB, e depois ele vai passar para o setor de desgaseificação a vácuo, ou seja, é um segundo processo de refino secundário. Tá? Ou não, ou ele pode fazer tudo numa estação de desgaseificação, que a gente vai ver já já. Então, o processo VD, Vacuum Degassing, né, consiste na colocação de uma panela em um recipiente hermeticamente fechado sob vácuo. Né? Então, vocês estão vendo aqui a foto da tampa, né, também pode chamar de abóbora, né, ela possui material refratário no seu interior para suportar ali as altas temperaturas. A diferença desse processo VD para os outros processos RH é que a todo momento há a presença da escória. Tá? O processo RH não. Aonde é colocado o snorkel, não há presença de escória. No caso do processo VD, há sempre a presença de escória durante todo o processo. Tá? No processo VD, ele é benéfico para dessulfuração, tá? Porque a escória ali vai ter um papel importante para dessulfuração. No processo RH, quando não se tem a presença de escória ali, durante o processo de desgaseificação ali dentro do snorkel, eu promovo, né, ou seja, é mais fácil para adicionar certos elementos de liga mais nobres, como nióbio, titânio, níquel, tá? Que podem terminar sofrendo ali a influência da escória. Tá? Ou seja, atrapalha o processo, tem uma eficiência menor. Bom, do processo VT, existe algumas variações, como esse aqui, que é o processo VAD, Vapor Arc Degassing, né? Vacuum Arc Degassing. A diferença é que nesse processo, eu vou ter aqui eletrodos, tá? Como no forno panela. Então, esse processo VAD, na verdade, ele combina o processo forno panela com o processo VD, tá? Normalmente também é chamado de LD-VD. Tá? Então, aquilo que eu iria fazer dentro do forno panela, eu já posso trazer para o processo VAD, porque eu vou ter ali o auxílio dos eletrodos. Né? Os eletrodos aqui eles vão trabalhar, né, com a função de promover o aquecimento. Os eletrodos aqui eles vão trabalhar uma certa distância aqui, né, do banho, da superfície do banho, superfície do aço líquido,
né, juntamente com a escória também, né? Porque a intenção aqui é o aquecimento, tá? E a própria radiação dos eletrodos, né, que vocês estão vendo aqui nessa foto aqui, ó, veja que está uma temperatura muito alta, né? Ficam nessa cor aqui avermelhada, né? Então a própria radiação emitida já promove aquecimento ali do banho, tá? Aqui vou trabalhar com uma energia menor do que aquela utilizada no forno panela, tá? E, ao mesmo tempo, ele vai estar dentro do tanque, né? Onde será promovido o vácuo, tá? Haverá a injeção de gás inerte, né? Que ele é ali o responsável, né? Por fazer também a agitação, né? Do banho, né? Acelerar a cinética química, ou seja, as reações químicas que estarão ocorrendo aí, tá? E estarei ali fazendo a adição das ligas, né? Pela uma calha, ou pela injeção de fios, né? Ou arames, né? Ou injeção de pó, tá? É um processo, então, bem semelhante ao VD. A diferença é que eu posso aquecer, né, o banho através dos eletrodos. Então, essa é a principal diferença, tá? Nesse processo que nós vimos anteriormente, VD, não há aquecimento. Então, por isso, eu já preciso trazer o aço para dentro do tanque do VD já com certo sobreaquecimento. No caso do processo VAD, eu não preciso. Né? Esse aquecimento é promovido pelos eletrodos, tá? E aqui eu vou conseguir fazer, devido à presença do vácuo, né, a desgasificação, que vai ser retirada do nitrogênio e do hidrogênio, principalmente do nitrogênio e do hidrogênio, tá? E eu vou conseguir fazer uma melhor dessulfuração, né? Posso injetar pós também fios que geram o que é chamado de uma escória sintética, né? Que vão fazer a retirada de impurezas, né? Para serem removidas para a escória, tá? E adicionar elementos para a liga que eu desejo. Tá. Além do processo VAD, também existe o processo VOD, né? Chamado Vacuum Oxygen Degassing. A diferença aqui para o VAD é que, neste caso, o aquecimento ele é promovido através de uma lança de oxigênio, aqui no centro, né? Então, o tanque é o mesmo, né? A panela também é a mesma, e a diferença é, olha, a panela que é utilizada aqui nos processos VAD, VOD, VD, eles não podem ser as mesmas panelas que são utilizadas para o processo do forno panela, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso ter aqui uma altura aqui, né? Essa altura aqui do aço até a borda, né? Que a gente chama de borda livre, maior, em torno de 1,5 m, 1 m a 1,5 m, tá? Porque com a formação, né, o vácuo dentro do sistema, ele vai começar a borbulhar, começar a ferver isso aí, e assim vai subir, tá? Então, se eu utilizasse uma panela normal, né, que tem uma borda de 0,5 m, o que queria acontecer? Poderia até transbordar, ou poderia atingir aqui, por exemplo, a lança, tá? Então, eu preciso ter uma panela que tenha uma borda livre maior. Se eu utilizar uma panela de aceria normal, aquela que é utilizada para forno panela, para eu ter a mesma altura de borda livre, de 1,5 m, por exemplo, eu teria que vazar menos aço líquido. Então, eu teria uma menor produtividade, tá? Ou eu teria aqui uma borda livre muito pequena, né, que seria prejudicial para o processo. Então, eu tenho essa modificação da panela, tá bom? Então, a diferença do VAD para o VAD é que o aquecimento é feito pela injeção do oxigênio para uma lança de oxigênio. Essa lança de oxigênio ela é muito semelhante à mesma lança que é utilizada nos conversores, tá?
A diferença é que ele não vai ter ali um tubo, né, concêntrico com gás nitrogênio para resfriamento, o bocal, né, o bocal de cobre aqui na extremidade, tá? E aí, para promover esse aquecimento, eu injeto oxigênio e injeto alumínio. A reação do oxigênio com alumínio gera uma reação isotérmica, aumentando a temperatura do banho, gerando também óxido de alumínio, né? E a outra função também da injeção de oxigênio é fazer a descarburação, a retirada do carbono, né? O oxigênio ele vai reagir com o carbono, formando monóxido de carbono. Como temos aí uma região de pressão parcial menor, né, dos gases dentro do líquido, e temos também a injeção de gás inerte, né, isso promove que esses gases que são gerados, eles saiam mais facilmente, né, para fora do banho, né, e eles serão captados pelos próprios sistemas de captação aqui, retirada de gás aqui pelo sistema de vácuo, tá? Existe outra variante, né, o processo SD, onde eu utilizo duas panelas, tá? Olha, esses tipos de ácidos aí, quando te quer uma baixa porcentagem de gases como hidrogênio, nitrogênio, né? E principalmente esses dois, né? Eles precisam ter o cuidado de não ter o contato com o meio ambiente, tá? Então, uma variante, né, que é feita é o processo SD. Então, eu faço o ácido líquido, por exemplo, no forno panela, já faço o ajuste de composição química que eu desejo, tá? E deixo para o processo de desgasificação a vácuo apenas a retirada dos gases, tá? Eu não vou mais ali me preocupar tanto com aqueles processos que acontecem dentro do forno panela, né? A gente sabe, você fazer desfluração, né? Desoxidação do banho, né? Para promover a escória e retirar desses materiais. Então, eu já posso deixar ele já preparado ali, o que eu posso fazer dentro do forno panela, por exemplo, né? E eu deixo para a segunda etapa a adição de outros elementos de liga que se oxidam facilmente, né? Existe todo um balanço, né, químico aí com a adição dos elementos de liga. Se eu colocar um elemento de liga que se oxida facilmente, ele termina reagindo ou com o oxigênio ou com a escória e termina não entrando com o elemento de liga no banho. Tá? Para isso, esses aí precisam estar dentro de um equipamento como esse. Né? Então, no caso do processo SD, eu já preparo, né, o ácido líquido com uma certa composição química já definida, e eu faço o vazamento desse ácido líquido para uma outra panela que vai estar sob vácuo, tá? E sem haver o contato com o ambiente, né? Vai existir ali o que é chamado de tubos longos, né? Onde o ácido líquido vai passar de um equipamento para outro sem ter contato com o meio ambiente, né? Porque contato com o meio ambiente, ele vai estar em contato com a umidade e ele vai absorver hidrogênio, principalmente. Hidrogênio e nitrogênio. Ele vai ter perdido o objetivo do processo. Então, vocês estão vendo aqui, é o vazamento do ácido líquido dessa panela aqui, provavelmente pode ter saído do forno panela, e ele é derramado, é vazado em outra panela, dentro de um tanque, né, sobre vácuo, tá? E eu faço, então, a adição das ligas, né, essas ligas mais nobres, níquel, nióbio, titânio, né, que se oxidam facilmente. Ou seja, se eu fosse fazer esse processo dentro do forno panela, eu não conseguiria fazer com que ele fossem adicionados ali como elementos de liga, fossem ali dissolvidos, né? Eles terminariam se oxidando facilmente. Okay? Assim como em outros casos, no processo de forno panela, por exemplo, haverá a necessidade de ter sempre ali uma amostragem de temperatura e composição química. Às vezes pode ser apenas da retirada para saber a quantidade de oxigênio, saber quanto a coisa está oxidada, né? E pode também ser de composição química completa.
Tá, característica do processo VOD, né? Vacuum Oxygen Degassing, aquele que utiliza oxigênio para aquecimento. Tá? Então, esse processo ele foi desenvolvido principalmente para aços inoxidáveis, né? Então, aço inoxidável é aquele aço que eu preciso da introdução de dois elementos de liga, né? Que são cromo e níquel. Tá? O cromo se oxida também facilmente, tá? Gerando óxido de cromo. E também o níquel. Então, se eu fosse desenvolver isso com os outros processos, eles terminariam se oxidando em grande parte, não entrando como elemento de liga no banho, né? E aqui vemos aqui uma tabela aqui que mostra que as etapas do VOD, tá? E a principal etapa do VOD, né, é a descarburação, né? Como eu injeto oxigênio, o oxigênio injetado na superfície do banho, né? Ele reage quimicamente com o banho, o qual está sendo agitado para a injeção de gás inerte pelo fundo, tá? Essa injeção vai gerar reação química entre o oxigênio e o carbono presente no banho metálico, gerando monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, por sua vez, irá ser flotado para a superfície do banho e liberando, né, devido à pressão parcial muito baixa, né, ele vai terminar vaporizando, ou seja, ele vai sair, né, da superfície do banho e saindo do processo e faça então a descarburação, né, com a porcentagem de carbono abaixada do banho. Tá? Então aqui vemos o processo, né, uma tabela aqui, um fluxograma aqui, com as etapas do processo. Então o processo começa transporte na panela, né, e a colocação da tampa, tá? Fechamento da câmara e o início do vácuo. Pronto. Primeiro eu tenho que promover o vácuo. Tá? Nessa etapa, e que nós vimos lá no vídeo, né, os operadores, os técnicos operacionais, eles vão ter visores, né, ou câmeras, no qual ele vai estar observando ali como está acontecendo esse vácuo. Tá? Então ele vai conseguir observar ali qual vai ser a elevação da altura do nível, né, e o borbulhamento que está acontecendo ali. Se houver muita agitação, né, ele pode vir e injetar, por exemplo, gás inerte. Né? Se ele verificar que está um nível ok, né, ele passa então para a parte do tratamento. Tá? E começa então com um suco de oxigênio. Tá? Passa um tempo aqui com um suco de oxigênio aqui, um tempo aí que a gente percebe que vai de 10 aqui, tá? Uns 20 minutos em média, né? Tá? Terminado o sopro, né? Ainda vai estar continuando o processo de descarburação, né? Quando eu sopro oxigênio, vai gerar um aquecimento, mas vai gerar reações químicas com o carbono, gerando monóxido de carbono. Quando eu paro de injetar oxigênio, ainda continua o processo de descarburação, porque o oxigênio foi injetado e também a injeção de gás inerte. Então, a descarburação ainda continua por um tempo, como vocês podem perceber aqui. Tá? Feito isso, aí eu posso adicionar fluxantes. Né? Fluxante são materiais, compostos químicos, que vão gerar escória sintética, e vão levar consigo, por exemplo, as inclusões não metálicas. Após isso, eu faço correções, né, e dessulfuração. Eu tenho que fazer isso aqui somente nesse momento. Por quê? O enxofre, né, ele não consegue ser removido em um ambiente oxidante. Ou seja, eu não posso ter ali a injeção de oxigênio quando eu quero fazer desfuração. Tá? Por exemplo, no caso lá do conversor, ele reage com manganês, formando o sulfeto de manganês. Então, eu preciso retirar o suco de oxigênio, tá? E colocar ali elementos dessulfurantes, né? Como nós vimos, né? O calcário, cal dolomítica, cal calcítica, né? Que
vão reagir com o enxofre, tá? Fazendo com que os mesmos virem escória, que vai ser auxiliado justamente pelo vácuo. Tá? Feito o processo de desfuração, eu faço a retirada da temperatura da amostra. Se estiver ok, eu começo ali a retirar o vácuo, ou seja, começo a introduzir novamente, né, o ar para dentro da câmara, né, até que o vácuo seja removido, né, retira o equipamento e aí eu transporto a panela para a próxima etapa, que vai ser o engotamento. Tá? Tá aqui um fluxograma do processo VOD. Então, vemos aqui a câmara, né, o tanque, né, a abóboda, a lança de oxigênio, né? Aqui a retirada do vácuo, a injeção de gás inerte para dentro da panela, né? E aqui as etapas, né? Então, veja, nesse processo VOD que foi colocado aqui, olha, ele passa pelo forno elétrico, vai para o processo VOD, do processo VOD, ele vai para o forno panela, tá? Para continuar o processo de fino secundário. E daí que ele passa para um processo de engotamento, seja contínuo ou seja convencional. Tá bom? Bom, aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos processos? Tá, aqui separei um esquema, né, de uma empresa, né, pra vocês verem como é o processo completo que utiliza esses processos, tá? Então aqui o exemplo da ArcelorMittal, né, na planta de Tubarão, né, que é a antiga CST. Então, o processo por inteiro começa com a coqueria, né, para produzir o coque, produz também o sinter, né, a partir da planta de sinterização. Você tem aqui os alto-fornos, né, produzir ferro gusa. O ferro gusa, ele é derramado, são 3 alto-fornos aqui, ó, o número 1, 2 e 3, tá? E esse ferro gusa, ele é vazado em carro-torpedo, e esse carro-torpedo é transportado até uma planta de dessulfuração, tá? Normalmente a dessulfuração é feita já no próprio carro-torpedo ou pode ser feita em um outro recipiente, tá? Feita a dessulfuração do aço já anterior ao processo do conversor, que a gente viu que não é eficiente em relação à desfuração, ele passa para conversores,
que são 3 conversores, né? Número 1, número 2, número 3. E daí ele passa para o processo de refino secundário, né? Então vimos aqui o processo aqui do refino primário, né? Aqui por conversores, e aqui passa para o refino secundário, tá? E aqui ele passa para o processo IRUT, né? Aquele que tem um refino e aquecimento químico, tá? E também ele passa para o processo RH, tá? Que é aquele que nós vimos que utiliza o snorkel, né? Tem a sucção, né? Gera-se o vácuo, né? E tem uma lança de oxigênio, tá? Ou não, né? E no caso aqui são dois dos equipamentos RH. Daí o aço vai para o processo de ligotamento contínuo para produzir placas ou bobinas geradas a quente, no LTQ. Então, o que acontece em algumas empresas é o seguinte, você tem uma gama de produtos, tá? Então, uma empresa, por exemplo, produz aço de construção mecânica, né? E produz, por exemplo, aços especiais, aços liga, aços ferramenta, ou aço inox. Então, essas plantas vão ter variados tipos de equipamentos de refino secundário. Então, você percebe aqui, ele tem um RUT e tem o RH, tá? Tem uma linha aqui paralela. Quer dizer o seguinte, dependendo de qual tipo de aço que eu vou construir, eu posso passar diretamente o aço que eu produzi no conversor para o IRUT, tá? Para produzir determinado tipo de aço. Agora, se eu quero produzir, por exemplo, um aço inoxidável ou um outro aço com baixa porcentagem de carbono, ultra baixa porcentagem de carbono, acho que vai passar pelo RH, entendeu? Normalmente, esses processos aqui são para aços especiais, então, se aquela empresa não produz só aço especial, produz outros tipos de aço, então eu só vou utilizar esses equipamentos aqui quando for necessário, tá? Eles vão se manter ali inoperantes, tá? Enquanto não for fabricado aquele lote de aço especial. Quando começar a se fabricar, então eles entrarão em operação. Realmente é assim que funciona dentro das aciarias. Não, a Acilua ela é uma usina integrada, né? Então a intenção aqui é produzir o gusa, né, para próprio consumo interno. Realmente, as empresas que vendem gusa, elas só fabricam gusa, né? São usinas não integradas que fabricam somente o gusa. Geralmente essas empresas são vizinhas, né? São vizinhas às usinas semi-integradas. Ela produz o gusa, tem um carro torpedo que transporta esse ferro gusa que foi fabricado para a aciaria do cliente. Uma outra empresa também que utiliza, que eu me recordo aqui, é a CSN. A CSN, em Volta Redonda, ela tem várias plantas, né? Tem plantas de aços longos, tem planta de placas, né?
placas, né? Somente placas, tá? Aí são dentro da usina, né? Tem separações, né? Então tem equipamentos diferentes. Então lá eles também possuem processo de desgasificação a vácuo, tá? Então, tanto produz ácido natural, como também ele produz também ácido desgaseificado. A pergunta aqui do João Paulo, né? Máquina de moldar usa. Tem que lembrar lá lembra dos processos, né? Em que eu posso entrar com ferro rosa sólido, né? E com ferro rosa líquido. Então, eu posso entrar no processo com dessas duas maneiras, né? O ácido mais simples possível tem que ser desgaseificado? Não, não precisa ser desgaseificado, né? Normalmente vai acontecer a desgaseificação quando eu preciso de um ácido especial ou quando eu preciso adicionar elementos especiais, né? Em que nos outros processos eu não vou conseguir porque são elementos de liga que só oxidam facilmente. Então, se eu tentar fazer no forno panela ou no processo de aquecimento, eu não vou conseguir ter eficiência, ele não vai conseguir entrar com o elemento de liga, ele vai oxidar. Tá? Ou quando, por exemplo, eu preciso que tenha um aço com características especiais como alta ductilidade, alta tenacidade, ou alto baixo carbono. Aí eu preciso desgasificar. Aqui no caso da CSN, né, CSN em Volta Redonda, a planta dela, onde também tem um desgasificador, né? Então é daquele tipo RH, né? Então, vocês estão vendo aqui a panela, né? E aqui o sistema RH descendo aqui. Essa parte de fora aqui é a escora, né? E a gente vê aqui a ponta do snorkel, né? Tá? Nesse caso aqui, sistema de panela móvel, ou seja, é a panela que se move, a panela que ela sobe, né? Para entrar em contato aqui com o snorkel. Né? Não é o snorkel que se movimenta, é a panela que se movimenta. Tá? E aqui temos uma tabela resumo, vai aparecer para vocês aí, com os processos, né, que nós vimos aqui na maioria, não vimos todos, tá? E quais são as suas características, né? Então, temos aqui os processos, né? E aqui as características, né? Os objetivos, né? O que cada processo é capaz de fazer. Então, dos processos VD, né, que são chamados Vacuum Degassing, né, temos o processo VOD e o VAD, como nós vimos. Né? Então, o processo VOD, Vacuum Oxygen Decarbonization, né, ele tem um aquecimento por oxigênio, né? A agitação é feita através de gás inerte, que utiliza o argônio, e ele faz dessulfuração, descarbonatação, desgaseificação, faz a adição de ligas e também promove a desoxidação do boro. O processo VAD, Vacuum Arc Degassing, né, já utiliza o arco
né, um arco voltaico para aquecimento através dos eletrodos de grafite. Há também a injeção de gás inerte, tá? Utilizando-se de argônio. E nele é feito desfuração. Não é promovido a descarbonatação, né? Porque a descarbonatação depende também da injeção do oxigênio, no caso do VLD. É feita a desgaseificação, a adição de ligas e a desoxidação, né? Que é tirar o oxigênio. Existe outra variante, que é o processo DH, esse alemão aqui, né? Hotman-Horder. Esse com o processo VD não tem aquecimento, né? A injeção de gás inerte, argônio ou nitrogênio, não promove desfuração, faz descarbonatação, desgaseificação, adição de ligas e faz também a desoxidação. O processo RH que nós vimos, né? Como foi para vocês, né? A sigla Rustaller Reals, né? Que é o nome aqui da empresa alemã, né? No qual se desenvolveu o processo, e o outro pesquisador aqui, ou também chamado de RD, né? Recirculation de gas, né? Esse é o mesmo processo aqui. É aquele que não tem aquecimento, né? E se injeta gás inerte, né? Ou por argônio ou nitrogênio, tá? Nós vimos isso lá, que é por cima, né? E possui aquele snorkel, né? Que não promove desfração, mas faz descarbonatação, desgaseificação, adição de ligas e desoxidação. A variante desse processo é o RH-KTB, né? KTB porque vem dessa empresa aqui, ó, Kawasaki, empresa japonesa, tá? Que ele injeta oxigênio, né? O mesmo equipamento, mas tem uma injeção de oxigênio lá por dentro daquela câmara, né? Onde fica também o snorkel na sua ponta. E também a injeção de gás inerte, argônio ou nitrogênio, como nós vimos ali, que é justamente que promove, né, aquela circulação do ácido líquido, né, por cima, né, passando pelo snorkel, entrando ali naquela câmara de vácuo, né, e gerando ali borbulhamento, a flotação das inclusões e a retirada dos gases. Né. Então, se consegue fazer desfloração, descarbonatação, desgaseificação, adição de ligas, né, e a desoxidação. O processo VD, né, já foi falado aqui, né, é o mesmo VOD ou VAD, só que não possui aquecimento. Né, então, ele faz as mesmas coisas que o processo VOD. O ASASKF, bom, a diferença é que ele tem a presença do arco voltaico, tá? E também eu coloco aí uma indução eletromagnética e injeção de gás. Que gás é esse aqui? Ele tem uma outra lança, né? Eu injeto o gás de chama, né? Que em contato com o monóxido de carbono que está sendo exaurido, né? De dentro da câmara, em contato com essa chama, né? E ele gera o dióxido de carbono. Tá? Aí esse processo a gente chama de ASA-SKF, né? Que utiliza o arco voltaico. Então ele faz desfuração, descarbonatação, desgaseificação, adição de ligas e desoxidação. Ok, pessoal, agora estou aqui à disposição de dúvidas, né? O que eu tinha que passar para vocês hoje era até aqui.
Todos esses processos são usados em plantas do Brasil? Sim. Né? Um exemplo é a CSN, onde ela produz a especial, né? Aço inox, ArcelorMittal, né? E a Villers Metals também, que ela produz aços especiais, aços ferramenta, né? Aços que tem uma porcentagem de cromo, manganês. Então, existem algumas poucas empresas no Brasil que utilizam esse processo RH, principalmente o processo RH, tá? Que é aquele que utiliza o snorkel. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, eu vou